Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Calegari e eu sou vestibulando de Medicina. Galera, hoje eu vou ensinar como vocês podem resolver o Enem até 5 vezes mais rápido. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens no sentido de que a pessoa tenta fazer a prova e tanto no primeiro quanto no segundo dia fica faltando 10, 12, 15, às vezes até 20 questões e a pessoa não consegue terminar dentro do tempo. Portanto, eu decidi separar 3 dicas, as 3 principais dicas que me ajudaram muito a otimizar meu tempo, a resolver a prova. Inclusive, eu termino tanto o primeiro quanto o segundo dia, geralmente com 40 minutos de antecedência, 1 hora de antecedência. Aí eu consigo até estar revisando as questões, né, para evitar de cometer alguns erros por deslizes. E para chegar nesse nível, eu precisei adaptar algumas coisas na minha estratégia e é isso que eu vou estar ensinando hoje para vocês. Primeira dica, galera, vocês devem ajustar o ritmo de leitura. Eu costumo dizer muito para as pessoas que vocês não podem ser aquele aluno 8 ou 80. Nós temos 2 tipos de aluno, né? Aquele que lê com o máximo de atenção, achando que tudo é importante, e aí quando chega no final da prova, fica faltando 15, 20 questões, ele consegue evitar vários erros por falta de atenção, mas por outro lado, ele deixa de fazer muita questão porque ele fica lendo a prova muito devagar. Já no outro extremo, nós temos aquele aluno que costuma ler a prova super rápido, porque ele acredita que quanto mais rápido ele lê, mais questões ele vai conseguir fazer e, consequentemente, maior é o número de acertos. Mas isso não é verdade, porque quando você lê toda a prova de forma muito rápida, você acaba caindo muito em distratores, você deixa passar alguns trechos despercebidos e dessa forma você acaba cometendo muitos erros por falta de atenção. Então vocês não podem estar em nenhum desses 2 extremos. Justamente por isso, hoje eu vou ensinar uma estratégia bem bacana para vocês para estar resolvendo isso e embora pouquíssimos alunos saibam, o ritmo que você vai ler a prova, ele vai impactar significativamente no seu tempo de prova. Então entendam muito bem o que eu quero dizer aqui. Nós temos 2 formas de leitura. Nós temos a leitura ativa e a leitura passiva. A leitura ativa é aquela leitura que você lê com um pouco mais de atenção, você constrói um raciocínio naquilo que você está lendo e você está lendo e ao mesmo tempo você está conversando com você, está construindo um raciocínio, então está entendendo cada detalhe daquilo que você está lendo. Por outro lado, nós temos a leitura passiva, que é aquela leitura que a gente passa os olhos de forma bem rápido, a gente até consegue entender aquilo que a gente está lendo, porém sem se atentar tanto aos detalhes, a gente entende mais o contexto geral. O grande erro dos alunos é que ou ele fica muito preso na leitura ativa ou ele fica muito preso na leitura passiva, que foi o que eu falei para vocês, né, sobre os 2 extremos. No entanto, pouquíssimas pessoas param para pensar que vocês podem aprender a alternar entre essas 2 formas de leitura. E é justamente aqui que está o pulo do gato. Para quem já faz o Enem há algum tempo ou já realizou alguma prova, algum simulado do Enem, sabe que eles costumam colocar textos enormes. E muitas vezes, boa parte daquele texto não ajuda na resolução da questão, é só informações, definições e coisas justamente para fazer o aluno perder tempo, para deixar o aluno desgastado. E aí qual o problema? Se você parar para ler todos aqueles textos de forma muito atenta, primeiro você vai ter um desgaste mental muito grande. Então vai chegar no meio da prova ali, você vai estar se sentindo completamente desgastado, cansado e vai começar a cometer muito erro por falta de atenção. Sem contar que quando chegar no final da prova, vai ficar faltando ali 10, 15 questões sem você conseguir fazer. E também nós temos aquele aluno que lê tudo rapidão, tudo de forma passiva, e aí ele acaba caindo muito nos distratores, né, nas pegadinhas, deixa passar detalhes despercebidos. Agora, qual que é o pulo do gato? É vocês aprenderem a revezar entre essas 2 formas de leitura. Para isso, o que eu recomendo, sempre que vocês forem realizar uma questão, pode ser de exatas, pode ser de humanas, pode ser de linguagens, sempre vai para o comando da questão. Nenhuma hipótese vá para o texto da questão sem antes entender muito bem o que o comando da questão está querendo de você. Ah, Lucas, mas por que você está falando isso? Porque quando você vai para o comando da questão e entende exatamente o que o comando está pedindo de você, você já vai para o texto sabendo o que você precisa. E aí que está o pulo do gato, porque quando você vai para o texto, boa parte das informações você pode ler de forma passiva. Então você vai apenas passando o olho de forma bem rápida mesmo, só entendendo o contexto geral da questão. E quando você identificar algo que você julga importante e que está conversando com o comando, aí você, opa, agora eu vou ler um pouquinho mais devagar e vou ler de forma ativa. E aí você presta um pouco mais de atenção. Então, nesse sentido, eles costumam, metade do texto é só definição, coisas que não vão te ajudar de forma alguma na resolução dessa questão. Por outro lado, quando chega ou no meio do texto ou lá embaixo, eles dão algumas informações importantes. Então qual seria a estratégia? Boa parte do texto você ia ler de forma passiva, passando o olho bem rápido, e quando chegar em alguma parte que você julga importante, você lê de forma ativa. Aí você pode estar se perguntando, tá Lucas, mas como que eu vou saber quando eu tenho que ler de forma passiva e de forma ativa? Aí é justamente aqui que eu falo para vocês que entra a questão do treino. Quanto mais vocês praticarem, melhor vocês vão ficar nisso.
Hoje em dia, eu meio que faço de forma automática. Eu leio o comando da questão, entendo o que o comando quer, boa parte do texto eu leio de forma passiva. Quando eu identifico algum trecho que eu acredito que possa me ajudar na questão, aí eu leio de forma ativa, prestando o máximo de atenção. E vocês vão perceber que boa parte das questões do Enem seguem essa lógica. Boa parte da questão é apenas definições que não te ajudam em nada e um trechinho pequeno que realmente vai te ajudar. A partir do momento que você aprender a controlar isso, a prestar atenção apenas naquilo que é mais importante, em primeiro lugar, você vai conseguir economizar muita energia mental. Segundo lugar, você vai terminar a prova muito mais rápido mesmo. No entanto, para vocês aprenderem o ritmo mesmo de prova, a forma como vocês vão ter que ler, a velocidade, quanto tempo vocês podem levar em cada uma das questões, vai entrar a segunda dica que eu vou falar aqui agora para vocês, beleza? Galera, para que não fique tão abstrato o que eu falei até aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês com uma questão do próprio Enem. No caso, eu vou utilizar essa questão número 16 aqui, ó. E eu vou ler bem rápido mesmo, como se eu estivesse na prova, tá? Então, caso vocês não consigam entender exatamente tudo que eu tô dizendo, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem ler vocês mesmos com um pouco mais de calma, beleza? Então, no caso aqui, eu vou mostrar esse exemplo aqui com uma questão de linguagens e depois eu mostro com uma de exatas para que fique bem claro, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faria, galera? Assim que eu pego a questão, a primeira coisa que eu faço é vir para o comando e ler de forma bem rápida, tentando entender o que ele está querendo de mim. Então, aqui, ó. As reivindicações dos operários quanto às condições exorbitantes do trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é, tá? Então, o comando da questão aqui, ele está querendo saber sobre as tentativas de neutralização, qual é a mais forte. Aí eu vou para o texto lendo exatamente assim, ó. Vamos falar com o toy carregado, depois do engenheiro, depois com o supervisor que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou, estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou engenheiro. Vocês não podem ser... Opa, que eu acho que é importante, é uma tentativa de neutralizar. Opa, falou engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. Tá bom. Tinha serra circular cortando os cabos ali perto, então só dava pra falar enquanto a palavra, aquilo dando os nervos. Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse e pronto. Nisso encostou o sujeito de paletó e gravata, o engenheiro continuou falando assim, com a serra sentada cortando. Quando ele parou de falar 50 volts, aproveitou uma parada da serra e falou que a gente não era bicho pra trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que, se era falta de mulheres, dava... Opa, outra tentativa de neutralização aqui, ó. Aí o supervisor falou que, se era falta de mulher, eles davam um jeito, segunda tentativa. O engenheiro falou que tinha mais 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. Opa, outra tentativa aqui, uma questão de honra. A gente tinha de acabar a ponte, nossa companhia não quis esquecer nosso trabalho ali naquela ponte, um orgulho nacional, outra tentativa. Vocês viram que boa parte do texto eu li de forma passiva, bem rápida mesmo, e só quando eu me deparei com alguma informação que estava sendo solicitada no comando, eu parei para ler um pouco mais devagar e com um pouco mais de atenção. Aí depois disso, aí sim, eu vou aqui para as alternativas e tento encontrar a correta. Primeiro, descartando aqueles distratores que eu acho absurdo e tentando chegar no gabarito da questão. Então, eu poderia ler aqui também, bem rapidamente para resolver, mas não entra bem no intuito do nosso vídeo, né? No caso, eu só quero mostrar aqui para vocês como que eu faço para alternar entre a forma de leitura ativa e passiva. Espero que tenha ficado claro com linguagens. Agora eu vou mostrar um exemplo. Olha essa questão aqui, galera, número 109. Então, a primeira coisa que eu faço, deixa eu selecionar meu lápis aqui novamente, né? A primeira coisa que eu faço é ir para o comando da questão, né? Então, o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de nanotubo de carbono promoverem diretamente o quê? Tá, então por que melhorou essa eficiência aqui? Já entendi o que o comando quer saber. Agora eu vou para o texto buscando isso. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubo de carbono. Para isso, o nanotubo de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através da membrana dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações... Opa, que eu acho que é importante. Pigmentos da planta absorvem a radiação luminosa, os elétrons são excitados. Bacana. E se deslocam no interior da membrana dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver... Opa, que parece que é importante. Ó. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não absorvidos pelos cloroplastos. Parece responder bastante ao comando da questão. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Ele quer saber o motivo do aumento. Então a gente encontrou aqui, ó, que ele absorve comprimentos de onda normalmente não absorvidos pelos cloroplastos, né? Então aqui A não pode ser, B, absorção de fótons. A C não pode ser, a D também não, e a E também não. Vocês estão vendo que tudo isso daqui, ó, todo esse trecho aqui de cima é simplesmente uma definição que não ajuda pra nada. Então isso daqui é só definição. Se você tivesse lido com o máximo de atenção, você ia perder tempo aqui. Isso daqui não tá te ajudando pra nada, ó. Você pode ler isso daqui de forma passiva, tá vendo? Tudo isso daqui. Mais esse trecho aqui, ó,
Esse daqui também não está ajudando muito. O que de fato ajuda é só esse trechinho aqui, então você só precisa ler esse daqui do meio de forma ativa. Vou até colocar de amarelo aqui, ó. Só esse daqui, ó, esse trecho aqui do meio que você precisa ler de forma ativa. Tá vendo como é importante? Aí vocês podem estar se perguntando, tá, Lucas, mas como você consegue fazer isso tão rápido? Como que você tem um insight da hora certa de fazer isso? Gente, acreditem em mim, prática. Quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês fizerem isso daqui, vai ficando cada vez mais fácil vocês aprenderem a identificar quando utilizar a leitura ativa e quando utilizar a leitura passiva. A segunda dica, galera, está completamente relacionada com a primeira, mas é um pouco mais específica. O aluno que quer terminar a prova antes do tempo, ele precisa aprender a administrar o ritmo de prova. Então vocês podem perceber que está completamente relacionado. Mesmo que o aluno ele domine completamente a alternância entre forma de leitura ativa e leitura passiva, ele precisa aprender o ritmo que ele vai utilizar durante a realização da prova. Por quê? Se ele fizer esse processo de forma muito rápida, mesmo que ele consiga fazer de forma efetiva, ele vai cometer deslizes e vai cometer erros por falta de atenção, caso ele faça muito rápido. E caso ele faça muito lento, ele não vai conseguir terminar toda a prova, mesmo que ele alterne, sempre vai ficar faltando ali 6, 7 questões que vão impactar significativamente na nota do aluno. Então, justamente por isso, ele precisa aprender a organizar o ritmo que ele vai resolver cada uma das questões. E como que você faz isso? Fazendo muito simulado. Porém, não é simplesmente pegar a prova e resolver ali no tempo e pronto. É importante que antes da prova ele tenha o hábito de simular de forma muito fidedigna o dia oficial da prova. Para isso, eu recomendo que o aluno imprima o gabarito, a prova e também utilize o temporizador do Enem. É só vocês colocarem no YouTube mesmo, temporizador, segundo dia do Enem ou primeiro dia do Enem com voz do fiscal. E aí você tem que se preparar justamente no tempo. Aí o que você vai fazer? Cada simulado que você fizer, você vai testar um ritmo de prova diferente. Então, por exemplo, no primeiro simulado que você fizer, você vai falar, não, vou tentar resolver essa prova um pouco mais rápido, vou tentar fazer as questões um pouco mais rápido, vou tentar alternar entre as formas de leitura ativa e passiva um pouco mais rápido, e aí você vai resolver a prova. Assim que você finalizar, você vai comparar a sua quantidade de acertos. E aí, a partir disso, você vai classificar o motivo de cada um dos erros. Se você notar que você cometeu muito erro por desatenção, mesmo que você dominasse aqueles conteúdos, o que você vai fazer? No próximo simulado, você vai falar, não, eu vou resolver a prova um pouco mais devagar. E aí, no próximo simulado, você vai fazer isso, vai tentar resolver a prova um pouco mais devagar. Se você perceber que ficou faltando algumas questões, que você não conseguiu terminar a prova dentro do tempo que você estabeleceu, você vai ter que aumentar um pouquinho mais a velocidade de prova. E aí vocês vão fazendo isso até que vocês possam encontrar o ritmo perfeito. Aquele que vocês consigam terminar toda a prova sobrando um tempo para que vocês possam revisar e, em segundo lugar, também com um gerenciamento de tempo de modo que vocês evitem cometer muitos erros por falta de atenção. Tá dando para entender? Vocês vão fazer vários simulados até vocês ajustarem a velocidade e o ritmo que vocês vão fazer cada uma das questões. Isso, embora pareça besteira, ele vai impactar significativamente no resultado de vocês. Mesmo que você domine completamente leitura ativa, leitura passiva, que você domine distratores, você tem que aprender a melhorar o seu gerenciamento de tempo. Você não pode fazer nem muito rápido, nem muito devagar. E como que você vai encontrar o ritmo perfeito para você, que é diferente do meu e é diferente do coleguinha, fazendo vários simulados e ajustando a velocidade que você realiza cada uma das questões. A partir do momento que você fizer isso, você vai perceber que vai chegar um momento que você vai encontrar o ritmo perfeito, que vai ser o ritmo que vai manter a sua quantidade de acertos em um alto patamar, e é isso que eu quero que você desenvolva, beleza? Em terceiro lugar, o aluno precisa ter uma estratégia de prova muito bem definida. Então tem vários alunos que simplesmente cada prova faz de uma forma diferente. Então tem um simulado que ele vai super bem e tem outro simulado que ele vai super mal. É fundamental que vocês tenham uma estratégia de prova e que vocês repitam ela várias vezes ao longo do ano, tanto para o primeiro quanto para o segundo dia. Por quê? Porque a ideia é que no dia oficial da prova mesmo, você esteja o mais habituado possível. Você repetiu tantas vezes aquele processo, você fez tantos simulados daquela forma, que quando chegar no dia do Enem mesmo, no dia oficial da prova, você simplesmente vai ver aquilo ali como mais um simulado. É essa a ideia. Para quem conhece o Michael Phelps, que é aquele nadador, ele sempre, antes da competição, ele repetia o mesmo ritual ali. Ele colocava o fone, concentrava, o ritmo, a forma como ele ia andando até a piscina também. Então ele sempre repetia da mesma forma, a forma como ele ia nadar. Tudo ali estava completamente calculado. Então ele já sabia o que deveria fazer em cada etapa da preparação. Justamente por isso ele foi um dos maiores atletas da nossa história na natação. O mesmo
tem que servir para você que é vestibulando. Você tem que definir uma estratégia de prova e repetir várias vezes para quando você sentar na cadeira do Enem, você pegar a prova, você já saber o que você vai fazer em cada uma das etapas. Dessa forma você vai diminuir a ansiedade e vai conseguir resolver a prova muito mais rápido. Então, galera, depois dessas dicas que eu citei aqui para vocês, eu consegui melhorar muito meu tempo de prova. Tem vezes que eu consigo terminar o primeiro dia com 1 hora de antecedência e tem vezes que eu consigo terminar o segundo dia com 30, 40 minutos de antecedência. Isso me ajuda porque aí eu dou uma revisada na prova para ver se eu não cometi nenhum erro por deslize. Inclusive, eu vou trazer um vídeo sobre isso aqui, sobre revisão de prova. Mas hoje o nosso intuito principal foi ensinar como você pode resolver o Enem mais rápido. Eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas em coisa assim de 2, 3 semanas, você vai notar um avanço muito bom em relação ao tempo de prova e número de acertos, beleza? Eu espero que as dicas de hoje tenham te ajudado. Se você quiser aguardar o próximo vídeo, já se inscreve aí no canal que em breve eu vou soltar aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like para que o YouTube possa entregar para outras pessoas. E muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, galera. Até a próxima e tchau, tchau!